peço aí que se vocês me ajudarem a estar resolvendo os exercícios. Beleza, acho que todo mundo está vendo aí, né? Vamos lá, então. Então, nas últimas aulas, a gente discutiu diversas coisas relacionadas à parte mais de resistência dos materiais. Apesar de eu ainda estar usando como título elementos de máquinas, mas é porque essa disciplina comporta as duas coisas. Então, na aula de semana passada, a gente viu um pouco sobre como é que funcionam as cargas distribuídas nos nossos carregamentos, né? E como que a gente faz para estar calculando esse tipo de carregamento nas nossas colunas e tudo mais, nos nossos sistemas que a gente está estudando aqui. Na aula dessa semana, então, a gente vai fazer alguns exercícios. Então, a gente viu que, na última aula, que a carga ela pode ser ou pontual, ou pode ter uma carga distribuída em cima de um determinado elemento, né? Que é realmente a carga real lá do meu sistema, né? Então, eu tenho lá uma viga engastada, nesse exemplo aqui, então ela está engastada aqui dentro, ela tem um peso, então esse peso vai fazer com que eu tenha uma carga distribuída aqui dentro. Para eu calcular quanto é que vale essa carga aqui, geralmente né, eu tenho aqui uma dimensão, que é um comprimento, sei lá, 2 metros, e eu tenho aqui que vale 5 newtons, por exemplo, a cada metro. Então, para eu saber quanto vale toda essa distribuição aqui, eu só multiplico esses 5 newtons por metro pelos 2 metros aqui. Então, o meu carregamento total aqui vai ser de 10 newtons. E nesse caso aqui, esse carregamento, a gente pode estimar ele como se ele estivesse bem aqui na metade. Então, para a gente fazer lá nossos cálculos de momento, tudo mais. Né? Então, a gente faz a estimativa de um carregamento, aqui 1 metro. Um carregamento distribuído, uma determinada carga aqui, como se fosse um carregamento concentrado de 10 newtons, se vocês se recordarem da última aula. E a gente viu também que essa carga pode ser não necessariamente uniformemente distribuída. Então, eu posso ter uma carga distribuída dessa forma aqui, do tipo triangular, né? Em qual o meu carregamento equivalente ele vai estar a 1/3 aqui dessa extremidade maior, um terço, né, da distância total aqui dessa extremidade maior, né? Então, eu vou fazer da mesma forma, vou calcular, então, a altura aqui desse carregamento, por exemplo, pode ser, de novo, né, 5 newtons por metro. Eu tenho um comprimento, vamos supor lá, 3 metros. Para eu calcular essa distribuição aqui, seria a base vezes a altura sobre 2, né? Então, a minha força equivalente aqui, isso aqui vem de uma tabela, né, que está aqui. Então, vai ser igual à minha base, que é esses 3 metros, vezes a minha altura, então aqui 3, vezes o meu 5, sobre 2. Isso aqui vai dar 3 vezes 5, 15 sobre 2, 7,5 newtons. E esse 7,5 newtons, a gente coloca ele no primeiro 1/3 aqui do meu carregamento. Beleza, gente? Alguém tem alguma dúvida? Estranho ter pouca gente hoje na aula. Não achei que teria tão pouca gente. Então, o meu carregamento resultante ela vai ficar sempre no centroide desse carregamento. Então, eu vou modelar ele como se esse carregamento estivesse lá no meu centroide. E esse centroide a gente definiu, né, como ponto que, associado a uma coordenada geométrica, marca o seu centro geométrico. Pode coincidir com o seu centro de gravidade. Então, vai variar de tipo de carregamento para tipo de carregamento. Então, quando eu tenho lá, numa superfície plana, lá, um retângulo, né, ou um quadrado, eu tenho lá que a metade da minha distância, que é onde vai estar a minha carga equivalente, que é o meu centroide, é a minha distância x dividido por 2. É a minha distância b aqui, né, sendo b essa distância total aqui, dividido por 2, como está nessa equação aqui, então vai estar exatamente nesse ponto aqui. E a minha área, que é a minha força resultante, aqui é igual a base vezes a minha altura. Se eu pensar no meu triângulo, muda um pouquinho. Então, como eu falei, o meu centroide ele vai estar lá de 1/3, né? Então, eu vou pegar esse meu comprimento B aqui, vou dividir por 3, vou pegar uma parte dele. Então, essa minha força, ela está aqui. E a minha força resultante, por sua vez, vai ser a área de um triângulo, que é a minha base vezes a minha altura sobre 2. Né? Lembrando que a altura é aquilo, né? 5 newtons por metro, né? Então, é a forma como eu tenho de caracterizar esse tipo de carregamento. Beleza, dito isso, a gente tem o nosso primeiro exercício. Então, eu vou deixar para vocês alguns minutos para vocês estarem resolvendo esse primeiro exercício.
e depois a gente faz a correção dele. Então, determine os componentes horizontal e vertical da reação da viga carregada, conforme mostrado na figura. Despreze o peso da viga. Então, eu tenho lá uma carga de 20 newtons concentrada a uma distância de 1 metro, aqui a gente pode chamar de meu ponto A. Eu tenho uma outra carga concentrada de 45 newtons, só que ela está inclinada, então a distância dela em relação ao ponto A é 2,5 metros, mas a linha de ação dela é aqui, né? E aqui eu tenho meu ponto B. Lembrando que essa viga está engastada nesse ponto aqui, então eu vou ter um AY aqui, que é o que eu quero saber, e eu vou ter um AX para cá. E eu vou ter um BY aqui também, para cima. Então, eu quero saber os valores de BY, de AY e de AX. A gente já discutiu um pouco sobre isso nas últimas aulas, eu vou deixar aqui um tempinho para vocês estarem calculando. Pode ser? Já volto aqui, então. Pelo que o Rodrigo falou ali, o pessoal já está vindo para a aula, alguma coisa nesse sentido. Tinha pegado o link errado lá, professor, e passado para a turma. Tá todo mundo tentando entrar no link errado. Sem problemas, não faz mal. Eu achei muito estranho que não tinha ninguém. Eu ia mandar uma mensagem para o Brasil agora perguntando o que tinha acontecido. Pessoal, então a aula de hoje é aula de exercícios, tá? Eu já fiz lá uma breve introdução. Eu vou deixar aqui mais um tempinho. O exercício a gente está no primeiro ainda.
Pessoal, alguém conseguiu chegar a algum resultado? Ninguém ainda? E aí, pessoal, nada? Zero? Nem não conseguiram começar? Vocês estão me ouvindo? Eu tinha achado o lápis e a caneta agora, professor. Ah, tá. Não, tudo bem. Eu dou mais um tempo. Não, mas acho que Tá, acho que eu vou resolver isso, é porque senão a melhor. gente não vai conseguir chegar até o final da aula. Antes de resolver, agora que está praticamente toda a aula aqui, eu queria conversar com vocês o seguinte. O que vocês acham de a gente fazer uma avaliação referente a esses conteúdos que a gente passou até aqui agora, para a gente concluir esse pensamento e daí começar a nossa próxima temática das aulas, nosso próximo conteúdo? A prova seria no nível do que eu estou passando desses exercícios de hoje, então hoje meio que serviria como uma revisão para a prova. Para mim, tudo bem. Alguém tem algum problema? Aí já fecha esse conteúdo e vai para outra? Isso, aí a gente fecharia esse conteúdo de cargas concentradas, cargas distribuídas, cargas e vigas ali e tal, e a gente partiria para um próximo conteúdo. Pode ser. Porque o meu medo é o próximo conteúdo começar a acumular com esse daqui e começar a confundir vocês. Aí começar a ficar com uma densidade de conteúdo muito grande e eu ter que passar uma prova tipo, muito comprida e tal. Professor, mas você vai dar alguma revisão? Então, a revisão, aí fica a aula de hoje como aula de revisão, né? E aí, vocês precisando de ajuda. Não quer dizer que eu vou passar a aula prova essa semana, tá? Eu tô pensando em passar na semana que vem mesmo. E aí, mas isso se vocês estiverem de acordo, né? E eu também tenho os horários disponíveis de atendimento para estar ajudando vocês, tranquilamente, como eu sempre fiz, né? Ah, não, beleza, então. Pode mandar ver na prova aí. Não tem problema não. Tá. Eu vou ver se eu até faço essa prova na semana que vem. Por exemplo, se eu lançar ela na quarta da semana que vem, a aula de quinta-feira já é conteúdo novo que não cai na prova, por exemplo. Beleza. Bora então. Então, a gente quer achar as cargas, as reações de apoio. Então, esse exercício a gente sempre está achando as reações de apoio. Então, a gente primeiro tem que dar uma observada como é que está. Existe a técnica de resolução, como eu passei lá para vocês. A gente primeiro dá uma olhada geral e faz essas reações conforme eu fiz aqui. Eu já analisei, por exemplo, essa reação em X, eu sei que ela é para a esquerda, eu sei que ela é no sentido ali, se a gente considerar X positivo para a direita, né? Então eu sei que ela é no meu sentido negativo, porque a minha força F2, estando inclinada aqui em 45 graus, fazendo a força para a direita, quem vai segurar essa viga para que ela não se desloque para a direita é essa parte aqui essa forma como ela está engastada aqui. Lembrando que aqui é um rolete, né? Então aqui eu não tenho reação em X. Então eu poderia até ter desenhado aqui o chão, né? Mas enfim, a gente usualmente acaba não desenhando. Então aqui eu tenho um rolete no qual a barra ela pode se deslocar livremente em cima desse rolete. Então se eu empurrasse a barra para frente, ela ia girar essa rodinha aqui. Mas ela está presa só nesse lugar aqui. E por que a gente utiliza uma rodinha desse lado? Porque se eu tivesse uma reação aqui também, eu já comentei isso com vocês, o meu problema ele ia ser do tipo hiperestático. E aí a forma de eu resolver ele é um pouco diferente, porque aí eu tenho mais equações do que resultados, né? Eu tenho mais incógnitas do que equações. E aí eu não consigo resolver ele dessa forma analítica como a gente faz aqui. Então o problema acaba ficando muito complicado. Então, é por isso que a gente sempre fica, como eu sempre comento com vocês, e coloca um rolete nessa parte aqui da viga. Então, vamos lá, parte por parte. Vamos fazer, então, primeiro
A primeira etapa, que eu sempre digo para vocês, diagrama de corpo livre. É importante a gente fazer o diagrama de corpo livre, indicando todas as forças que estão agindo nesse corpo. Então, aqui eu tenho meu diagrama de corpo livre. No meu ponto B aqui, eu vou ter só uma força para cima, que é uma força BY. Então, lembrando, como é que eu sei que é para cima e não para baixo? Porque as cargas estão de cima para baixo. Então, a minha reação vai ser de baixo para cima. Aqui, obrigatoriamente, eu vou ter que ter uma reação AY para cima também. Eu tenho uma força de 20 newtons para baixo. Aqui, 20 newtons, a uma distância de 1 metro. E eu tenho uma força que ela está dividida em duas. Então, eu vou decompor essa força aqui. Eu vou fazer ela para baixo e para a direita, tanto faz onde eu colocar. Eu vou colocar ela aqui, né? Então, vamos decompor essa força aqui. Deixa eu pegar meu calculador. Então, a força de 45 newtons, ela está inclinada. Se ela está inclinada, eu vou ter que decompor ela nos componentes x e y. Vamos decompor ela primeiro em x. Então, eu faço lá na calculadora. 45 vezes cosseno de 45 graus. Vai dar 31,81 graus. 81 newtons. Qual é a reação que está segurando essa força aqui? É uma reação que vai ter que estar orientada no eixo X também. E como eu falei para vocês antes, é a reação AX que está aqui. Beleza, então 31,8 newtons é para a direita e eu tenho uma reação AX aqui. E eu tenho para baixo também. Então, de novo, eu tenho que fazer 45 vezes o meu seno de 45. E ela está aqui em cima. 31,81 newtons. Ah, professor, deu o mesmo valor? Sim, porque o ângulo é 45 graus. Então, o cosseno de 45 e seno de 45 tem o mesmo valor. É por isso que vai chegar no mesmo resultado. Ok, nós colocamos todas as forças e agora a gente pode começar a calcular as reações nela. Então, eu vou adotar... Vamos começar... Professor, Diga. eu não entendi esse 31,81 aí. Eu tava... É porque eu tenho uma força inclinada. Eu tenho uma força inclinada aqui, tá vendo? Sim. Eu vou decompor ela nos eixos x e y. Lembra de decomposição? Sim. Eu vou decompor ela aqui e ela aqui. Vamos calcular a força em y. Ela é igual à minha força de 45 vezes, aqui é sem o ângulo, vezes o meu seno de 45 graus. Então, essa força ali em y é igual a 45 vezes o meu seno de 45 graus. Minha força em y é igual a 31,81 newtons. Entendeu? Sim. Entendi, agora entendi. E aqui também a gente tem uma força em x, que ela também vai ser 45 vezes o meu cosseno de 45. Então, minha força em x, se fizer esse cálculo aqui, também vai dar 31,81. Eu falei graus de novo, né? É newtons, 31,81 newtons. Então, esse exercício eu resolvi para vocês já decompondo as forças aqui, colocando os valores dela. Preciso fazer isso? Não, eu posso fazer isso lá quando eu montar a equação também. Então, fica a critério de vocês. Eu vou começar resolvendo com o somatório. Geralmente a gente começa com o somatório dos momentos, né? Então, tanto faz como eu começar. Eu vou começar com o somatório das forças em x. Por quê? Porque eu estou vendo que eu tenho uma força em x e uma reação só em x. Então, vai ficar fácil. Vou fazer somatório das forças em x é igual a zero, porque meu corpo está parado. Sendo positivo para o meu lado direito. O que eu tenho no meu eixo x? Eu tenho meu AX no sentido negativo, então vai ficar menos AX, mais o meu força de 31,81 para a direita, isso aqui tudo é igual a zero. Se eu passar o 31,81 para a direita, vai ficar negativo, 2 negativos vai ficar positivo. Então, minha resposta é AX é igual a 31,81 newtons. Então, notem, o meu primeira incógnita eu já achei, que era o meu AX. Agora sim eu vou fazer o meu somatório dos meus momentos em relação ao ponto A igual a zero, sendo positivo no sentido anti-horário. Então é como se a gente tampasse o ponto A aqui e a gente vai ver o que vai tender a girar essa barra aqui em relação a esse ponto.
Então, girando a barra no sentido horário, a gente tem uma força de 20 newtons. Eu esqueci de botar a distância, vou colocar aqui. 1,5 e 1. Claro que não está na proporção. Então, eu tenho primeiro essa força de 20 newtons a uma distância de 1 metro no sentido negativo, que é o sentido contrário ao que eu adotei. Então, vai ficar menos 20 vezes a distância de 1 metro. Em relação ao ponto A, a distância dessa força é 1 metro. Vamos pegar a próxima, 31,81. Então, 31,81, essa linha de ação dessa força aqui está a 2,5 metros do meu ponto A. Então, vai ser menos 31,81 vezes a distância de 2,5 metros. E eu tenho mais uma força para cima, que é a minha força BY. E ela tem uma distância de 3,5 metros em relação ao meu ponto A. Então, eu vou escrever mais meu BY, que é o que eu quero, vezes a distância, que é 3,5. Tudo isso é igual a zero. Se eu calcular isso daqui, então, 20 vezes 1 vai dar 20. 31,85 menos 31,85 vezes 2,5 vai dar menos 79,525 vezes aqui, passo tudo para o outro lado, divido BY é igual a 28,42 newtons. Então, eu achei o AX, eu achei o BY, falta eu achar o meu AY. Como eu já tenho o meu BY, eu posso fazer somatório das forças em Y. Vai ser mais simples. Então, somatório das forças em Y é igual a zero. O que eu tenho em Y? Sendo positivo para cima, né? Eu tenho Y menos a minha... Eu tenho, né, em Y, vamos montar da forma ali correta, né? Então, eu tenho mais o meu AY para cima. Então, AY está apontando para cima, é positivo. Eu tenho menos 20 para baixo. Então, menos 20. Eu tenho menos 31,85, então menos 31,81. Alguém quer fazer alguma pergunta? Professor, eu não entendi lá em cima não essa resposta aí. Tá, eu já resolvo ela com mais calma. Beleza. E aí eu tenho mais... Desculpa, pode falar. Eu já abro essa equação aqui. Eu tenho mais o meu BY que está para cima, que eu já calculei, 28,42. Tudo isso é igual a zero. Então, tem o meu AY para cima, que é o que eu quero saber, menos 20 para baixo, menos 31,81 para baixo, mais 28,42, é isso? Para cima. Se eu calcular isso aqui, meu AY vai ficar igual a 23,38 newtons. Então, com esses passos, eu cheguei ao meu resultado da minha equação. Vamos pegar esse somatório dos momentos aqui e vamos fazer ele passo a passo. Vamos fazer no próximo slide. Então, eu tinha lá somatório dos meus momentos em relação ao ponto A igual a zero, sendo positivo no meu sentido anti-horário. Professor, diga. Ali o problema ali é que você coloca direto, né? É aí que eu fico em dúvida. Eu vou abrir essa equação. Eu vou abrir ela. Beleza. Então, o somatório dos meus momentos em relação ao ponto A é menos 20 vezes 1, menos 31,8 vezes 2,5, mais o meu BY vezes 3,5, tudo isso igual a zero. Então, vamos fazer por partes. Menos 20 vezes 1 vai ficar menos 20. Menos 31,8 vezes 2,5, então menos 31,8 vezes 2,5, vai dar menos 79,5. Mais o meu BY vezes 3,5 igual a zero. Então, menos com menos aqui, eu vou somar isso aqui, né? Então, menos 79,5 menos 20 vai dar menos 99,5 mais o meu BY vezes 3,5 igual a zero. Então, posso passar para o outro lado, vai ficar positivo. Isso aqui é igual a 99,5. BY é igual a 99,5 dividido por 3,5. BY é igual a 99,5 dividido por 3,5. Vai dar o nosso resultado, que era 28,42. Entendeu agora, Maurinho? Positivo, professor.
É porque eu tava fazendo a conta e aí eu acabei extraindo, eu não tava lembrando se era dividido ou de vezes lá embaixo. Mas tá bom Aham. agora. Agora entendi. Beleza, é que como essas equações caíram nas últimas provas, tal, o pessoal foi bem, então parto do princípio que todo mundo lembra disso, entendeu? Soube fazer tal. Mas posso fazer passo a passo, não tem problema. Então, esse passo a passo tem que ser feito para todas essas equações, né? Claro que essa daqui é só passar aqui, esse valor está positivo, vai passar para o outro lado negativo, negativo com negativo corta, chegou o resultado, então não tem que dividir nada. Esse aqui também, né? Então é a y menos 20, menos 31,81, mais 28,42. Então, né, fazendo esse cálculo aqui, então se colocar lá na calculadora, menos 20, menos 31,81, mais 28,42, apertar igual, vai dar menos 23,38. 23,39, mais ou menos. Passando menos para o outro lado, fica positivo, chega no meu resultado final. Mais alguma dúvida, gente? Beleza, o próximo, então, é facinho também para ser feito. Vou dar de novo aí um tempinho para vocês estarem resolvendo. Então, determine de novo os componentes horizontal e vertical da reação da viga carregada, conforme mostrado na figura, desprezo e peso da viga. Então, agora eu tenho uma carga distribuída. Então, para as pessoas que chegaram um pouco mais tarde, para eu calcular a carga distribuída, eu preciso já usar o centroide. Então, o centroide, numa carga retangular distribuída, ela está na metade da distância desse retângulo. Então, eu vou calcular como se fosse uma carga centrada num ponto só, na metade do retângulo. E a força resultante dessa carga distribuída é calculada pela área da minha figura. Então, eu vou ter aqui no centro a minha força resultante. Então, é como se eu tivesse essa força distribuída, eu coloco ela só num lugar só, como força resultante. O valor dela é a área dessa figura aqui, então base vezes altura, e ela está distribuída exatamente aqui na metade. Então, a gente quer saber justamente o meu aqui AY e o meu BY. Vou dar um tempinho para vocês estarem resolvendo. Ô, professor, qual que foi o resultado da outra? A outra são 3 resultados, né? Então, meu AX é 31,81. Sim, O meu AY é 23,38. sim. E o meu BY é 28,42. Ah, tá. Não é o. É do 28, do 23,38. Uhum.
Pessoal, eu acho que eu vou resolver porque a gente está com pouco tempo. A gente tem ainda mais um exercício. Bom, se bem que se o próximo exercício vocês não conseguirem resolver, que não dê tempo, eu posso deixar ele como atividade assíncrona também, para vocês estarem entregando. E aí conta como atividade assíncrona e eu auxilio vocês, caso vocês não tenham dúvidas, tal, a gente vai marcando horário de atendimento e tudo mais. Vamos lá para esse, então. Como eu falei, essa força concentrada ela vai estar na metade. Então, basta a gente achar qual que é essa distância aqui. Então, se a gente pegar esse 1,5 metros e dividir por 2, a gente chega que essa distância daqui até aqui é 0,75. Ou seja, a distância daqui até aqui no meio é 1,75 metros. É isso. Porque é 0,75 mais 1 metro vai dar 1,75 metros. Aqui eu tenho 1 metro também. Então, tá certo isso? Tá certo, né? Deixa eu verificar aqui. Isso, 1,75. Tá certo, porque a distância... Será que eu mudei? Não, tá certo. Porque se eu somar tudo também, dividir por 2, vai dar 1,75. Beleza. Então, vamos lá. A gente sempre começa, de novo, pelo diagrama de corpo livre. Então, a gente fez com que essa força equivalente ela fosse aqui no meio. Eu tenho aqui o meu ponto A, aqui o meu ponto B. Então, eu tenho aqui o meu AY, aqui eu tenho o meu BY. Aqui eu tenho a minha distância, que é 1,75 metros. E essa força resultante aqui é igual a essa área dessa figura. Então, se eu calcular a área dessa figura aqui, então é base vezes altura, né? Então, é 30 newtons. Essa carga distribuída é 30 newtons para cada metro. Então, eu já sei que vai ser mais do que 30. Então, no fim, essa força resultante aqui, a minha força resultante é igual à minha área, que é igual à base vezes a minha altura. Minha força resultante é igual a minha base, vale 1,5, vezes 30, que é a minha altura. Minha força resultante vai ser igual a 30 vezes 1,5, vai dar 45 newtons. Então, essa força aqui vale 45 newtons. Agora ficou fácil, né? É uma viga lá só com uma força. Então, eu vou fazer da mesma forma que o exercício anterior. Somatório dos meus momentos em relação ao ponto A igual a 0, sendo positivo no meu sentido anti-horário. Então, tampando o A ali, contando o que a gente tem aqui. Então, a gente tem... Deixa eu só colocar aqui, que isso aqui são igual a 3,5 metros. Então, eu tenho a minha força de 45 para baixo. Então, eu tenho menos 45 vezes a distância de 1,75. Mais o meu BY para cima. Então, mais o meu BY vezes a distância de 3,5. Isso aqui é igual a 0. Então, vou fazer aqui um pouco mais passo a passo. Então, menos 45 vezes 1,75 vai dar menos 78,75 mais BY vezes 3,5 igual a 0. Vou passar isso aqui para o outro lado, vai ficar positivo. Então, BY vezes 3,5 é igual a 78,75. Se eu passar dividido, então, BY é igual a 78,75 dividido por 3,5. BY vai ser igual a, dividido por 3,5, 22,5 newtons. Então, achei a minha primeira componente na vertical. Falta achar a outra, que é o AY. Então, para eu achar Y, eu vou fazer somatório das minhas forças em relação a Y, sendo igual a 0, positivo para cima. Então, se a gente olhar lá o que a gente tinha, o AY para cima, então, mais AY, o 45 para baixo, então, menos 45, e o meu BY para cima, que eu calculei, então, mais 22,5, isso aqui é igual a 0. AY, então, menos 45 mais 22,5, vai dar menos 22,5, isso aqui é igual a 0. Passando para o outro lado, AY é igual a 22,5 newtons. Beleza, gente? Tranquilo, né? Então, basta a gente decompor e a gente chega no resultado. Então, basta a gente fazer com que essa minha carga distribuída seja uma carga concentrada, e vai ser sempre assim, seja ela retangular, seja ela triangular. Essa carga ela é distribuída, ela vai ser uma carga só concentrada. A gente consegue chegar no resultado.
Beleza, gente? Ô, Dúvidas? professor, Diga. volta lá na outra. Por que que aqui a gente, na hora de fazer, porque não era no centro que tinha que coisar, daí na realidade não era 1,75 que tinha que fazer aqui, essa conta aqui? Eu coloquei ela no centro, né? Mas aqui eu estou fazendo o somatório dos momentos em Não, relação na ao outra de ponto cá, A. que você fez 30 vezes 1,5, não tinha que ser 1,75? Não, não, aqui, não, não. Isso aqui é para eu achar a minha força resultante. A minha força resultante, ela está distribuída em toda essa área aqui, né? Toda essa área aqui, ó. Ah, tá. Só que eu vou concentrar ela num ponto só, né? A força resultante equivalente. Mas ela tem que contemplar toda essa área. É porque a área dele é de 1,5 metros. Isso, aham. Ah, tá. Beleza, então. Essa distância aqui, né? Daqui até aqui é 1,5 metros, né? Então aqui, o que a gente tem aqui, na verdade, é um retângulo, né? Um quadrado, né? Um retângulo, né? Não um quadrado. Cuja base dele vale 1,5 metros e a altura dele vale 30. Então, a minha área vai ser igual à minha força resultante. Que nesse caso é base vezes altura. Se fosse um triângulo, a minha área é igual à minha força resultante. E a minha área do triângulo é igual a base vezes a minha altura dividido por 2. Sendo a altura aqui, né? E a minha base aqui. Beleza, o próximo. Determine os componentes horizontal e vertical da reação para a viga carregada, conforme mostrado na figura. Considere que o peso da viga segue uma distribuição retangular com 10 newtons por metro. O que eu quero dizer com isso? Que esse peso, ele está aqui, ó. Em toda a viga. Então, agora, eu vou ter que calcular a força resultante, e essa força resultante é como se fosse o peso dessa viga aqui. Todo mundo entende isso? Se é dessa forma, como é que eu calculo a minha força resultante? Eu acabei de falar. Alguém sabe? Espera aí, aí já está mostrando a carga. Não, eu tenho que calcular a carga resultante. E essa carga resultante, ela é o peso da viga. Então, é como se eu tivesse... Eu escrevi aqui embaixo, mas eu poderia ter escrito aqui em cima também, né? Como se eu tivesse uma carga retangular... eu não vou conseguir fazer ela bonitinha, né? Ao longo de toda essa viga aqui. Entendeu? Então, antes eu tinha uma carga retangular distribuída num pedacinho só da minha viga. E eu estava desprezando, olha o que o exercício falava, despreze o peso da viga. Então, eu não estava usando o peso da viga. Agora, eu não tenho uma carga distribuída em cima. Porém, eu tenho que considerar o peso da viga. Então, o peso da viga é como se fosse uma carga distribuída em cima da viga, né? É como se eu estivesse desprezando o peso da viga e colocasse uma carga em cima. Mas, na verdade, é o peso da viga. Então, eu vou ter que calcular lá uma carga equivalente aqui no meio. Qual que é o valor dessa força aqui? Como é que eu calculo isso? Que é essa força resultante aqui, né? Soma todas as distâncias lá embaixo, né? Uhum. Depois multiplica pela altura, que no caso é a força em Newton e o peso dela. Isso. A altura é 10 newtons por metro. Então, a minha força resultante é igual à área, de novo. E essa área aqui é igual ao somatório de tudo isso aqui. Então, essa distância aqui... A área não, né? A distância ali vai ser igual ao somatório. Então, 2 mais 2,5 mais 2, isso dá 6,5. Então, 6,5 vezes a minha altura, que é 10. Então, minha força resultante vai valer 65 newtons. Então, essa força resultante, 65 newtons. E essa distância, então, da força resultante até o meu ponto da viga lá está exatamente aqui no meio. Então, 2,5 dividido por 2, mais 1, vai dar 3,25. 2,5 dividido por 2 é 1,5, né? Então, daqui até aqui tem 1,5. Então, 1,5 mais 2 vai dar 3,25.
Agora a gente resolve de novo, é como se eu tivesse, então, essa força F1, essa força F2, essa força resultante, essa força F2 tem que decompor ela, eu resolvo como se eu tivesse, na verdade, 3 forças, com essa força resultante aqui também. Beleza, gente? Eu vou deixar um tempo para vocês estarem resolvendo, tirarem suas dúvidas. Esse exercício aqui, então, fica como atividade assíncrona, pode ser? Eu vou colocar lá no Moodle um espaço para vocês estarem colocando. Ah, professora, vai cair um desse na prova? Com certeza vai cair um desse na prova. Se vocês tiverem qualquer problema para subir lá no Moodle, alguns alunos meus da graduação não conseguiram subir alguns arquivos lá no Moodle essa semana. Então, se vocês tiverem algum problema, mandem para o meu e-mail daí. Vocês têm o e-mail lá. No mais, gente, quem não tiver dúvidas, está dispensado. Só colocar a presença ali no chat, está dispensado da aula. Boa noite, professor. Valeu, boa noite. Só não esqueçam de colocar ali a presença, hein? Eu fico aqui para estar tirando eventuais dúvidas com vocês. Ô, professor. Opa! Esse exercício aí, eu não entendi ele, não. Tá. Tu queres que eu te explique agora ou tu queres pegar um horário de atendimento para te explicar tudo um Mas se pouco? você puder explicar agora, eu agradeço. Tá. Depois eu assisto a outra aula. Tá. Então, para resolver ele, a gente vai resolver igual o outro exercício. Então, a única diferença... Mas o que tu não entendeu dele? A carga distribuída? Então, porque eu estava olhando um exercício aqui, ele só tem um valor só, e aqui já tem mais. É isso daí que eu fiquei em dúvida. É que esse exercício é como se fosse a soma dos dois anteriores, né? Então, além de eu ter uma carga distribuída, eu tenho diversas cargas pontuais. E ela está distribuída aqui no eixo X e Y. Claro que o meu ângulo mudou, aqui não é mais 45, é 30 graus. Minhas forças mudaram, minhas distâncias mudaram, né? Mas ela é a somatória dos dois exercícios anteriores. Então eu vou ter que fazer seno, cosseno de 30, né? Isso, vai ter 35. Isso. Aí aquele, o 15 lá, eu vou ter que... Cadê? Deixa eu ver lá. Aí eu vou ter que somar tudo junto, né? Na conta só daí. Isso, aham. Então, a gente fez essa carga distribuída, ela virou uma carga concentrada aqui com essa distância aqui. E essa carga 2 aqui, a gente vai decompor ela em eixo X e em eixo Y. Depois a gente vai fazer tudo de novo. Somatório dos meus momentos em relação ao ponto A sendo igual a zero. E daí a gente vai montar. Então, a gente vai montar a nossa própria equação. Então, se eu fizer somatório dos meus momentos em relação ao ponto A igual a zero, então eu tenho menos a minha força de 15 vezes a distância de 2, menos a de 65 vezes a distância de 3,5, menos a decomposição dessa força aqui, então vai ser 35 vezes seno de 30 vezes essa distância de 4,5, mais a minha força BY vezes a distância de 6,5. Ah, sim. Ah, tá. Aham. Agora eu compreendi. Eu achei que tinha que somar as duas em cima para poder fazer a conta. Então não tem que somar as duas, né? Não, porque elas estão em distâncias diferentes. Diferente. Né? Ah, tá. Ah, não, beleza então, professor. Agora eu compreendi. Eu vou fazer depois e já posto lá já. Tá. Se tiver já. Beleza? Beleza. Aí, se tiverem dúvidas, tal, eu posso também gravar uma resolução e subir lá no Moodle para vocês olharem na semana que vem, tal, para ter na prova, tal, enfim, não tem problema em relação a isso. Então, eu acho que esse negócio de ter tirado a aula, colocado duas aulas, uma nem a sua e do professor lá, Lucas, eu acho que ficou bem ruim, hein? Então, vou dizer que... Porque para mim era bem melhor nem você dar a aula e já fazer sua revisão depois,